Oi, meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, A Voz do Terceiro Anjo. Convido a cada um de vocês a fazer parte desse pequeno ministério, a compartilhar as mensagens e se preparar cada vez mais para o retorno do Senhor. Vemos que o sistema do anticristo está cada vez mais perto. Satanás está bem perto de personificar Cristo. Sabemos que os eventos finais estão se cumprindo o mais rápido possível. O que Deus revelou deve se cumprir. Por isso que preparei esse pequeno estudo aqui de Apocalipse, capítulo 13, em duas divisões, dos versos 1 aos versos 10 e dos versos 11 aos versos 18. Iremos estar explicando sobre a besta do mar e a besta da terra. Feche seus olhos e vamos pedir a orientação do nosso Pai. Oremos. Pai querido, te peço, Pai, nesse momento que esta mensagem, Senhor, venha alcançar não só o meu coração, mas o coração, Senhor, desses que estão me assistindo. Te peço, Pai, nesse momento, que esta verdade tão profunda das profecias venha despertar o teu povo, Senhor, para estudar mais a profecia. Eu te peço, Pai, nesse momento, que o Espírito Santo inunda o nosso coração e nos transforme de dentro para fora. E que nós possamos ter, Senhor, o caráter teu em nossas faces. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler, os versos 1 aos versos 10 e depois irei descrever detalhe por detalhe. Vamos lá. E eu fiquei sobre a areia do mar e vi uma besta surgir do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e seus pés eram como pés de urso, e a sua boca como boca de um leão. E o dragão deu-lhes o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Verso 3. E vi uma de suas cabeças como que ferida para a morte, e a sua ferida mortal foi curada. E todo mundo se maravilhou com a besta. Eles adoraram o dragão, que dera o poder à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a esta? Quem é capaz de guerrear contra ela? E foi dado a ela uma boca falando grandes coisas e blasfêmias. E poder foi dado a ela para continuar por 42 meses. Ela abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo, e os que nele habitam no céu. Foi permitido guerrear contra os santos e de vencê-los, e foi-lhes dado poder sobre todas as famílias, línguas e nações. E todos os que habitam na terra adorarão cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se algum homem tem ouvido, ouça. Aquele que levar cativeiro, irá para cativeiro. Aquele que matar a espada deve ser morto com a espada. Aqui está a perseverança e a paciência dos santos. Essa é uma descrição do império, do poder ou do reino que está por detrás desta simbologia. Besta, aqui em profecia, simboliza um reino, um poder, um sistema. Quero que vocês se foquem bem, irmãos. Besta, em profecia, simboliza poder, um sistema ou um reino. Interessante que esta besta, que este poder, este reino, ele surge no mar. A palavra diz aqui que ele surge no mar. E eu quero que você abra aqui em Apocalipse, capítulo 17, verso 15, que diz: E ele me disse, o anjo dizendo a João, as águas que tu vistes, onde a prostituta se assenta, são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, esse poder religioso, que é descrito aqui em Apocalipse, capítulo 13, ele surge do mar. E mar em profecia são povos, nações, multidões e muitas línguas. Interessante que
Esta besta, ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. E não só 10 chifres, mas 10 coroas. Interessante que o Apocalipse ele sempre revela aquilo que nós devemos compreender. No capítulo 12, do verso 3, a palavra de Deus no livro profético diz que e apareceu outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas sobre as suas cabeças. Ou seja, esta besta, representada aqui em Apocalipse capítulo 13, verso 1, aparecendo também em Apocalipse capítulo 12, verso 3, são o mesmo sistema. Só que esta besta aqui, né, ela é descrita como o próprio diabo. E eu quero que você analise comigo. Né? Apareceu um sinal no céu, um grande dragão vermelho, ou seja, você pode olhar que a besta ela tem 7 cabeças e 10 chifres. O dragão tem 7 cabeças e 10 chifres. E no verso 8, no verso 9 do capítulo 12 diz assim: "E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele." Ou seja, esse sistema, quem está carregando esse sistema é o próprio Satanás. Ele é que está dando o seu poder, a sua autoridade, a sua glória, para que esse poder persiga o povo de Deus, para que esse poder blasfeme do povo de Deus. Quem é esse poder? Iremos continuar aqui. 10 coroas. Ele tem 10 chifres. Chifre em profecia, né? A palavra chifre em profecia simboliza rei e reino. Ou seja, um rei que domina sobre um reino. Eu não vou me aprofundar muito, irmão. Eu não quero abrir muitas versículos aqui, porque a questão sobre chifres está lá em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8. Nós vemos a simbologia também lá sobre chifre. Mas iremos estar analisando esse poder, esta besta que surge do mar. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Também ela tem 10 coroas. Essas 10 coroas representam 2 fases de Roma. Esse poder aqui, descrito, o único poder que se encaixa nesse é Roma papal, o poder católico romano. E interessante que 10 coroas representam as 10 tribos bárbaros que estão alinhados com o poder romano, ou seja, as 10 tribos bárbaros de onde este poder surgiu. E interessante que sobre a sua cabeça há um nome de blasfêmia. E aqui em Apocalipse, capítulo 17, eu quero que vocês voltem comigo, Apocalipse, capítulo 17, no verso 5, diz assim: E sobre a sua testa havia um nome escrito, mistério, Babilônia, a grande mãe das prostituições e abominações da terra. Ou seja, o que o próprio livro de Apocalipse está escrevendo? Que esta besta, ela tem o nome de blasfêmia. A palavra blasfêmia é se identificar que ela perdoa pecados. Se identificar como o poder autoritário no lugar de Deus. Quando Jesus falou que era Deus, né? Antes que Abraão existisse, eu sou, os fariseus falaram que ele era blasfêmio, porque nenhum homem pode ser igual a Deus. Os papas se colocam no lugar de Deus. O vigário, o filidei, se coloca no lugar de Deus. É interessante que no verso 2, essa besta ela tem semelhança do leopardo, né? Ela tem a semelhança de urso e ela tem a semelhança de leão.
Interessante que Roma, ela reflete o caráter das nações passadas, como Babilônia, Medopécia e Grécia. O que é que Roma herdou de Babilônia? Arrogância. Eles são arrogantes. O que é que Roma herdou da Medopécia? O mitraísmo, a adoração ao sol, o primeiro dia da semana. O que Roma herdou, né, da Medopécia, né, a adoração a muitos deuses, né, deuses para qualquer coisa. Nós entendemos que há uma sincronia profética de Roma no passado e no presente. No passado houve um período de 1260 anos profético, dois tempos e metade de um tempo. No tempo atual, terá 42 meses literais. Só que algumas pessoas dizem, Francisco, mas esta linguagem, né, que foi dada a ela uma boca falando grandes coisas, né, e poder foi dado para continuar por 42 meses, está falando do tempo passado. Não. Se você perceber no texto, dos versos 3 aos versos 4, olha o que diz. Vi uma de suas cabeças como ferida para a morte, ou seja, ponto e vírgula. E a sua ferida mortal foi curada, ou seja, Roma, até hoje, ela não foi curada completamente. Em 1929, com o Tratado de Latrão, Roma começou a receber o processo da cura. Através das devoluções da Santa Sé e da autoridade de Roma, não só como uma cidade religiosa, mas sim como país, né? Foi devolvida as terras papais. E Roma agora atua não como uma cidade simples, mas como um país, como elite religiosa. O maior sistema religioso do mundo. Desde 1929, o papado tem se recuperado da sua queda anterior, porque a supremacia papal começou em 538 e foi até 1798. Quando o general Berthier, né, prendeu o Papa Pio VI. E na prisão do Papa Pio VI, Roma recebeu a sua ferida. A religião e o Estado se dividiu. Roma agora não tinha mais autoridade para governar. Ela não impunha mais as suas regras, as suas adorações. Agora Roma estava totalmente presa ao sistema. Só que em 1929 esse sistema foi quebrado. A partir da devolução, né, das terras papais, Roma agora ela começa a ter o processo de restabelecimento social e religioso. Agora Roma ela começa a atuar na área política e religiosa. É interessante, né, que diz assim, no verso 4, e eles adoraram o dragão que dera o poder à besta, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante a esta? Quem é capaz de guerrear contra ela? Ou seja, é pós a cura da ferida que este evento de 42 meses se cumpre. São 42 meses literais, irmãos. Ou seja, ninguém é capaz de guerrear contra esse poder. Nós vemos recentemente que foi selecionado um Papa americano. Alguns, né, especialistas do mundo religioso fazem especulações, né, a respeito disso. Temos que colocar a Bíblia como única regra de fé e prática. Alguns levam a interpretações proféticas para o passado, achando que tudo o que acontece hoje está indo para o passado e não para o tempo atual que nós estamos vivendo. Irmãos, nós temos que entender que a pregação do Evangelho deve alcançar todos os caminhos e válidos, né? Mas nós devemos entender que o livro de Apocalipse, cada detalhe do poder atual que dominou desde 168, quando teve o seu nascimento, teve sua queda do imperialismo romano em 476, o nascimento, né,
de um poder político-religioso, que é conhecido como Roma Papal, em 538, com a sua supremacia, dominou de 538 a 1000, até 1200, até 1798, por 1260 anos. Ela perseguiu, excomungou, matou, torturou aqueles que serviam a Cristo, aqueles que amavam o Evangelho de Cristo. Nós vemos que, nesse período do tempo, nós vemos que o povo do advento deveria pregar essa mensagem com mais autoridade, com mais dedicação, mas vemos que o povo está totalmente no seu mundinho social, comemorando o quê? As tradições de Roma. Dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, dias de várias coisas, mas menos o dia do Senhor, que é o sábado. Nós vemos que nós estamos totalmente despreparados para suportar a ira deste poder que vem contra os servos de Deus, porque o próprio livro diz que ela irá blasfemar não só de Deus, né? Não só de Deus, mas do seu nome e do seu tabernáculo que habita no céu. Deus irá permitir que ela persiga o povo de Deus de novo. Seremos perseguidos. Os santos serão perseguidos. E aquele que for levado para cativeiro, ele vai. Aquele que deve ser morto à espada, ele vai ser morto à espada. Eu quero ler várias dentro do estudo. Diz assim: a besta que era e já não é, e virá, de acordo com Apocalipse 17, verso 8. Ou seja, Roma era, no passado, com toda a autoridade, poder civil religioso. Hoje não é, mas ela virá. Aqui diz, a besta que era, aplica-se ao período da primeira supremacia papal de 1260 anos, de 538 a 1798, né? Holmes Anderson afirma, durante esse século, ele, o papado, praticamente controlou a cena política na Europa, coroando reis, excomungando hereges, até mesmo reais, mas recebeu uma ferida mortal nas guerras napoleônicas e o próprio Papa foi levado prisioneiro. Isto ocorreu em 9 de agosto de 1798. Já não é. Ou seja, a besta que era no passado, hoje já não é, após a ferida mortal, que diz. É uma referência ao tempo em que o papado recebeu a ferida mortal, em 1798. Viam de suas cabeças como ferida para a morte. Apocalipse, capítulo 3, verso 13. Em 1798, Berthier desferiu-lhes o golpe de morte. Ao aprisionar o Papa Pio VI, o papado continuou depois de 1798, mas com poder diminuído. Em 1870, os estados papistas foram absolvidos pelo Reino Unido da Itália. O poder temporal do papado chegou ao fim. Escola Sabatina, segundo trimestre e terceiro trimestre, de 1989, página 36. Mas esse poder virá. Por que poder virá? Porque em Apocalipse, capítulo 13, verso 3, diz que ele recebeu a ferida, mas a sua ferida foi curada. E aqui diz, em 1929 ocorreu um evento significativo, quando o Tratado de Latrão restaurou o poder temporal do Papa, o qual recebeu o domínio da cidade do Vaticano. Está na lição da Escola Sabatina, segundo e terceiro trimestre, de 1989, página 36. No dia 11 de fevereiro de 1929, a ferida mortal começou a ser curada. O jornal São Francisco, Chronicle, de 12 de fevereiro de 1929, noticiou o evento em manchete. Mussolini e Gasparri, representante do Papa,
assina histórico pacto romano curando a ferida de muitos anos atrás. Ou seja, isso está, histórias sobre documentos, da Igreja Católica Romana. Irmãos, nós temos que entender que o período do tempo do fim atual, Roma vai dominar, mas não com uma autoridade parcial ou simples, mas com uma autoridade da mesma que ela atuou no passado. No passado foram 1260 anos direto. Hoje será 42 meses literais. Aqui diz: a supremacia papal do tempo do fim. E a sua chaga mortal foi curada, e deu-se-lhes o poder para continuar por 42 meses. E adoraram na todos os que habitam sobre a terra. Interessante que todos os que habitam sobre a terra, os seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Entendemos que essa supremacia papal no tempo do fim vai selar a cura total da ferida e ocorrerá quando o decreto dominical se tornar universal. O contexto do Apocalipse 13 e o tempo do fim está falando exatamente do tempo em que a ferida mortal de 1798 será curada. Então toda a terra será maravilhada após a besta de Apocalipse 13, nos projetos para o futuro. Agora, devemos ter essa aplicação diretamente para o futuro. Sabe por quê? Porque isso nos mostra qual é o poder autoritário de Roma para esse tempo. Aqui diz: todos devem ler cuidadosamente o capítulo 13 de Apocalipse, pois ele diz respeito a cada agente humano, grande ou pequeno. Deus tem dado ao mundo o sábado do sétimo dia como memorial da criação. Este poder perseguidor obrigará a adoração da besta, mediante a obrigatoriedade da observância do sábado que ele instituiu. Isto, está manuscrito, página 91 e 92. O contexto no capítulo 13 indica que existe também uma aplicação futura para os 42 meses de supremacia papal. Se essa profecia de 42 meses de supremacia papal, de acordo com Apocalipse 13, verso 5, tem uma aplicação para o futuro, eu creio que devemos então entender os 42 meses como sendo literais, de onde surgiu este período de tempo de 3 anos e meio. Elias orou e pediu que não chovesse por 3 anos e meio, e não choveu sobre a terra. Tiago 5, verso 17. Ou seja, 3 tempos e meio, de acordo com Daniel capítulo 7, verso 25, e Daniel capítulo 12, verso 7. 1260 dias, de acordo com Apocalipse 11, verso 3, e capítulo 12, verso 6. 42 meses, Apocalipse capítulo 11, verso 2, e Apocalipse capítulo 3, verso 5. Não haverá chuva por 3 anos e meio, porque a ímpia Jezabel estava reinando sobre o povo de Deus. Ou seja, existia uma aplicação literal para Jezabel literal no passado. Houve uma aplicação simbólica para a profecia simbólica. E agora haverá uma aplicação literal para Jezabel, que está atuando no período do tempo do fim. Irmãos, tem algum barulho ao redor, mas não se incomodem, porque eu estou numa casa a qual as pessoas estão perturbadas. Satanás induz as pessoas para que a gente não estude a palavra de Deus. Jezabel, a prostituta, e fez Acabe o que parecia mal aos olhos do Senhor. E tomou por mulher Jezabel, filha de Etabal, rei dos Sidônios,
e foi servir a Baal e se curvou diante dele. 1 Reis, capítulo 16, verso 30 a 31. Quem era Jezabel como filha de um rei pagão e adoradora de Baal, Nimrod, o deus do sol? Ela proveu a motivação para a apostasia do povo de Deus. 1 Reis, capítulo 16, 31 a 33, e capítulo 18, verso 19, e capítulo 21, verso 25 e 26. Perseguiu os profetas de Deus e pessoas fiéis. 1 Reis, capítulo 18, verso 4 e 13. 1 Reis, capítulo 19, do 1 ao 3, capítulo 25, capítulo 21, dos versos 5 a 15. Isabel era prostituta e feiticeira, de acordo com 2 Reis 9, verso 22. Ou seja, nós iremos continuar nesse mesmo tema temático, sobre a profecia sobre a besta que emerge do mar. Para que nós possamos entender a que emerge da terra, precisamos concluir esse estudo. Um abraço, meus irmãos, e fica com Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, te peço, Pai, sabedoria e discernimento espiritual para compreender, Senhor, as verdades contidas em tua palavra. Te pedimos, Pai, que tudo venha a ser conforme a tua santa vontade. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém.